Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da missa do dia do Natal. Na realidade, a solenidade do Natal se celebra em 3 liturgias. Ontem, na noite, celebrávamos a missa da noite, a missa da vigília, a qual eu publiquei aqui no canal do YouTube. Temos a missa da aurora, que se celebra logo ao amanhecer, que dizemos que é a liturgia da madrugada. E celebramos a terceira liturgia, que é a missa do dia, é a qual nós vamos meditar agora neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber as notificações de novas publicações de homilias, de domingos e solenidades. Os textos litúrgicos que nos são apresentados para podermos refletir na palavra de Deus, como a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo de 7 a 10. O salmo responsorial é o Salmo 97. Como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 6. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois de 9 a 14. Celebramos esta missa e vamos perceber pelo próprio Evangelho que nos é apresentado hoje uma grande diferença entre a missa que celebrávamos ontem na vigília e a liturgia da palavra que celebramos no dia do Natal. Ontem celebrávamos a profunda pequenez do menino Jesus, porque Deus quis se fazer pequeno para se revelar à humanidade, para se revelar a cada um de nós. No Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, vamos perceber a profunda grandeza de Deus. E esta é a intenção da liturgia do Natal, da encarnação. Primeiro, mostrar que Deus se faz muito pequeno. Ele se iguala a nós. E depois mostra que esse Deus que se faz pequeno é infinitamente grande e poderoso. Caminhando pela liturgia da palavra, a partir da primeira leitura do livro do profeta Isaías, percebemos as batalhas que o povo de Israel enfrentava. A Babilônia invade o território de Israel, leva toda a riqueza para a Babilônia, como também os jovens, as mulheres, e matam muitos. E os que restaram
os babilônios levaram para se tornarem escravos. E lá na Babilônia, eles se questionam: por que nós chegamos a esta situação? Por que estamos aqui trabalhando na lavoura dos outros como escravos? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Até que aparece o profeta Isaías, apresentando ao povo essa perspectiva messiânica da chegada daquele que seria o Messias, o Salvador, o Libertador. E apresenta uma alegoria, como o sentinela olha e vê o povo voltando do cativeiro, com muita alegria, com muita gratidão, porque os dias de escravidão, de cativeiro, haviam terminado. E até canta: como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. São os mensageiros anunciando que o fim da escravidão terminou. Essa alegoria serviu para o povo, que pouco tempo depois saíram do cativeiro e voltaram para a sua pátria. Como serve para cada um de nós nos dias de hoje. Porque com o nascimento de Jesus, com o Natal, nós somos chamados a sairmos do cativeiro do pecado e voltarmos para a nossa pátria, que é Deus. E durante toda a história da salvação, diante do projeto de Deus para libertar o homem da escravidão, Deus falou conosco de várias maneiras. É o que vai dizer a segunda leitura da carta aos Hebreus. Deus falou conosco através da beleza da natureza. Porque tudo que Deus criou, belo, foi para que o homem pudesse aproveitar de tudo isso. No entanto, o homem parou na criatura, esquecendo do seu Criador. Deus nos falou da sua beleza através do sol, através do mar, através das estrelas, através dos arvoredos, do verde, das árvores. Mas quem para nessas coisas como um fim e não como um meio para chegar ao fim, são materialistas. E não poderemos ouvir a Deus falando conosco se nós não vermos a obra da sua criação como apenas a beleza do Criador e irmos além de pararmos nas criaturas. Mas Deus falou também através dos profetas. Deus falou através de muitos outros, mas mesmo assim, ainda os profetas não puderam expressar o que Deus quer falar com a humanidade de maneira que preenchesse todos os anseios do coração. Aí percebemos que
não falamos somente com a voz, mas podemos nos expressar através de um sorriso, através de uma carícia, através de um olhar, através de um abraço. São muitas maneiras que nós podemos usar para nos comunicarmos. Assim também é Deus para se comunicar conosco. Usou de muitas maneiras, mas quis, com o nascimento, com a encarnação do seu Filho, nos falar diretamente através dele, como vai dizer a segunda leitura de hoje. O Senhor, na plenitude dos tempos, quis nos falar diretamente através do seu Filho, para que nós pudéssemos nele ouvirmos a sua palavra e nos convertermos a ele, vivendo numa íntima comunhão com esse Deus de amor. Mas ainda, refletindo no Evangelho de hoje, encontramos ali um ensinamento profundo. Nós sabemos que temos 4 evangelistas que narram a história de Jesus. Quando lemos São Marcos, refletimos no Evangelho de São Marcos, ele começa lá com o nascimento de João Batista e o início da vida pública de Jesus. Quando lemos, refletimos no Evangelho de Mateus e Lucas, nós encontramos lá no início destes evangelhos o nascimento de Jesus. Quando acontece o seu Natal, a encarnação. No entanto, o Evangelho de São João, que é o que nós refletimos hoje, ele vai muito além do nascimento de João Batista, da vida pública de Jesus, do nascimento do próprio Jesus. Ele vai lá no princípio. Lá, quando Jesus ainda estava na sua glória com o Pai, porque ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, junto do Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra que criou tudo na boca do Pai. E ele se fez carne e habitou entre nós para solidário. A miséria humana, a humanidade pudesse ser resgatada através dele ter assumido a nossa fraqueza para nos conduzir à salvação. E quando refletirmos sobre esta realidade, nós percebemos que todos aqueles que prepararam os seus corações para ser manjedoura, acolhedora da pessoa de Jesus Cristo, voltou novamente a se tornar filho de Deus. É o que fala o versículo 12 do Evangelho de hoje. Todo aquele que creram receberam a graça de se tornarem filhos de Deus. No entanto, infelizmente, a luz nasceu, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Somos chamados, nesse dia de Natal, a deixar
que a luz de Cristo resplandeça em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades. E para que isso aconteça, nós precisamos, como os pastores, ouvirmos o chamado e nos dirigirmos a Belém. Como os magos, olharmos a estrela, que para nós hoje é o Espírito Santo que nos dirige, e irmos a Belém, para termos um encontro pessoal e profundo com Jesus Cristo e, consequentemente, caminharmos para a salvação eterna. Feliz Natal para todos, que Deus abençoe todos vocês que há muitos anos me acompanham aí no canal do YouTube e estão chegando agora também. Sejam bem-vindos, que possamos caminhar juntos neste ano e vamos começar a partir do dia 1º de janeiro para podermos servir cada vez melhor a Deus, que nos chama à santidade de vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.